Temos um novo disco do The Strokes. Eu achava que ia ser horrível o disco. Eu achava que ia ser... não é que eu achava que ia ser horrível. Eu achava que ia ser a pior coisa do mundo esse novo disco do The Strokes. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Para começar, eu sou o Felipe Graçano, artista plástico, mas nem tanto. Isso vai da sua consciência. E eu acho que eu finalmente consegui encontrar uma intro. Será essa? Eu não tinha uma intro para começar vídeo, então só começava e eu falava isso. Mas semana passada, na sexta-feira, eu escutei o disco do The Strokes. O. Nossa, já até esqueci o nome, mas eu tô com cola aqui bem na minha frente. O Reality Awaits, que tem 9 músicas. E eu achava que esse disco ia ser horrível porque as duas primeiras singles foram muito ruins, assim, que eles lançaram um pouco antes, né, uns 2 meses antes. E eu escutei e falei, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas aí eu tava. Era na quinta-feira à noite, eu tava à toa assim. Eu entrei no Spotify. Aí eu vi lá uma propaganda que ia sair, né? Naquele momento faltavam 3 horas pra lançar o disco. Eu falei assim, nem tava lembrando do disco. Eu falei, nossa, acho que eu vou escutar, né? Vou acordar amanhã e vou escutar. Até porque é importante, né? Eu fazer conteúdo sobre isso, porque seria um assunto em alta tudo. E agora, como eu tô focado em criar conteúdo para o Instagram, né? Que começou a vir uma audiência muito forte lá, graças a Deus. E isso tem ajudado muito o meu trabalho também, né? Então eu sempre busco conectar um tema, né, que tá em alta com o meu trabalho e até porque é das coisas que eu gosto também, né? Não é porque só tá em alta que eu vou ficar falando. Por exemplo, da Copa eu não falei muito. Mas enfim, voltando pro disco, aí eu acordei no dia seguinte cedo, abri meu notebook, isso era umas, sei lá, 7 horas da manhã, mais ou menos. Abri meu notebook, peguei meu fone de fio, clássico fone de fio da Apple, que eu não sei como que tá vivo até hoje, e coloquei play. Fazia tempo que tava chovendo pra caramba aqui em Monte Santo. Nublado, tudo. E fiquei escutando assim, prestando atenção, tudo. E aí eu até comecei a criar uma arte, né? Que eu brinquei assim no meu Instagram, que seria a capa original, né? Enquanto eu tava escutando ali o novo álbum. E escutando o novo álbum eu não achei tão ruim assim que nem eu imaginava. Eu achei que eu baixei ali 4 músicas, né? Foram a Dine and Dash, que é música que muita gente tá gostando. N- Lonely in the Future, Going to Bubble On and the Fruits of Conquest, que é a minha favorita. Eu não vou colocar pra tocar aqui porque eu não sei se vai cair ou não. Mas eu achei que o autotune não atrapalhou tanto assim. Com certeza ele faz uma diferença gritante nas músicas. Mas não é algo que ficou tão ruim assim nessas músicas, né? Dá pra escutar. Agora, por exemplo, aquela música Falling Out of Love. Cara, essa música ficou muito ruim o autotune. Ficou horrível. Cara, tipo assim, parece que é até um meme, tá ligado? Parece que não é uma coisa. Parece que eles não estavam fazendo sério. Café. Mas, quando saiu esse álbum, que passou aí. Hoje é terça, passaram-se aí um final de semana, né? E segunda-feira. Eu não escutei muito depois, mas. Eu fiquei lembrando do último álbum deles, né? O The New Abnormal, que foi lançado na pandemia, bem no começo. E antes desse álbum eu não escutava muito The Strokes. The Strokes pra mim era uma banda qualquer, assim, não, até, tipo assim, não acho que é uma banda qualquer até hoje pra mim, é uma banda que faz uma diferença ali, mas não é aquela banda que eu falo, nossa, eu escuto todos os dias, sabe? Ela nunca apareceu no meu top 3 do Spotify, por exemplo. Não, acho que. De banda não, mas de música sim. Então, quando eles lançaram, eu lembro que
que eu fui acompanhando os singles, né? E eu lembro exatamente quando saiu um single que era o At the Door, que eu lembro que tinha uma capa diferente. E aí, na época, eu tava na faculdade, eu tava em 2020, eu tava no segundo ano de publicidade e propaganda. E naquela época eu já tinha uma paixão por design, só eu ainda não sabia. Eu gostava muito de artes digitais. Eu só não sabia ainda. Então, eu lembro quando eu acordei assim, no meu prédio novo, né, que tava lá em Campinas, eu tava esperando minha carona para ir pra faculdade, vulgo minha prima, Vitória, e eu tava na varanda assim, escutando At The Door, que tinha acabado de sair. E eu lembro que At The Door foi uma música que, comparada com as outras do álbum, não é uma música tão boa assim. Eu acho que falando isso me fez pensar nisso agora, né? Que nem aconteceu nesse último álbum, porque saiu a Falling Out of Love, que é horrível, mas na época saiu a The Door, que eu tinha achado ok, mas aí quando eu escutei o restante do álbum, é uma pedrada muito absurda. O álbum inteiro é muito bom. É aquele álbum que não tem nenhuma música ruim, sabe? Então, eu fiquei lembrando dessa época da pandemia. Deixa eu ver quando que saiu esse álbum. Nossa, bati aqui no tripé. O The New Abnormal. Nossa, galera, não acredito. Fiquei falando, falando, falando. Só depois de muito tempo que eu vi que não tava gravando mais. Eu não sei por que parou de gravar. Meu Deus, que ódio. Mas, bom, vamos lá. O The New Abnormal foi lançado em 10 de abril de 2020. Foi bem no começo da pandemia. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo aqui também, porque eu já falei tudo isso que eu vou falar agora. Mas foi no momento que foi na pandemia, eu não conhecia muito The Strokes ainda. Eu tinha o The Strokes era uma banda que, sim, até hoje não é que não faz muita diferença. Eu escuto assim, tudo, mas não é aquela banda que tá no meu top 3 do Spotify, no meu top 5. Mas quando eu escutei esse álbum em 2020, foi um álbum que eu fiquei escutando várias vezes, assim, é um álbum perfeito, cara. Eu acho que todas as músicas desse álbum realmente me agrada muito, sabe? E eu lembro que tinha acabado de começar a pandemia. Eu voltei para casa dos meus pais em Monte Santo de Minas, aqui onde eu tô. E eu estava no segundo ano da faculdade. Eu era ia dar trote nos bichos, mas eu só tomei trote, na verdade. E, e eu vou fazer um roteiro pro Instagram sobre isso, sabe? Sobre esse assunto. E eu contei que no começo, quando eu comecei a postar muito vídeo no Instagram, foi muito bom que me ajudou a perder a timidez. Só que agora eu tô começando a roteirizar certinho os vídeos. Eu nunca imaginei que ia roteirizar vídeo, que escrever vídeo, tudo mais, muito menos pro Instagram. Mas eu percebi que é fácil e rápido, e isso ajuda muito. Então, quando eu postava muito vídeo antigamente, os vídeos pegavam um público muito pulverizado. Agora que eu estou roteirizando melhor, eu não preciso postar todos os dias, porque se eu faço um vídeo bom, ele vai durar durante vários dias e não um dia só. E o Crônicas de Jorge tá me ajudando muito como uma referência. Eu fico escutando um vídeo dele o tempo todo, fico vendo, observando como que ele faz o roteiro, como que tudo tem um começo, meio e fim, como que tem que contar detalhes exatamente. Isso ajuda bastante numa qualidade de vídeo. Então eu tava pensando sobre isso, sobre fazer um vídeo comparando o álbum do The Strokes e trazendo para minha vida pessoal também, porque foi na época que eu comecei a mexer com a arte, sabe? Eu tava. Quando eu comecei a mexer com a arte já era junho de 2021. Já tinha feito mais de um ano do álbum. Olha só que loucura, parecia que não tinha feito quase nada, né? Porque eu fiquei um ano dentro de casa. Parecia que era muito pouco. Mas olhando agora parece que é muito, né? Um ano. Que loucura. Mas enfim, eu ainda escutava muito esse álbum, né? E aí eu comecei a criar arte porque eu não estava trabalhando. Eu queria trabalhar na época. Queria procurar alguma agência, alguma coisa. Eu sempre gostei de design, eu só não sabia ainda. Então eu sempre gostei de arte digital. Isso aqui. E quando eu via uma arte do Felipe Pantone, foi algo que mudou a minha vida, assim. Foi quando eu
eu comecei a. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Então eu comecei a criar no computador. Comecei a estudar bastante, Illustrator, tudo. Eu lembro que eu ficava aqui, exatamente onde eu tô, aqui, ó. Computador na minha frente. Eu fechava ah, a varanda pra enxergar melhor as aulas. E de repente, quando eu abria, já tava de noite. Tipo, eu nem via a hora passar, sabe? Eu gostava muito disso. Eu gostava muito de explorar o software e tudo mais. De criar mesmo, de compartilhar no Instagram. E não se preocupar com o engajamento, até porque era uma diversão, entendeu? Eu consegui fazer o Instagram tornar isso de novo, ser um negócio divertido. Porque postar é um negócio divertido. Escrever roteiro é um negócio divertido. Porque não é um roteiro não sério, sabe? Eu não vou reprovar de ano, eu não vou deixar de passar no vestibular. É só um vídeo. Se não deu certo, flopou. Foda-se. E tava voltando. E aí foi quando eu comecei, então eu quero escrever um roteiro que é puxando o tema forte, né? O gancho forte, que é o novo álbum do The Strokes, e trazendo pra minha vida pessoal, que é o que eu tô fazendo muito, né? Eu tô pegando muito tema, assim, né, que eu sinto que é forte e o que eu gosto também, né? Não adianta ser só tema forte. E aí dessa forma eu vou trazendo pra minha ideia que eu quero vender, né? Isso tem ajudado bastante. E naquela época eu tava aqui em Monte Santo e nessa mesma época eu tô voltando pra Monte Santo. Eu ainda não falei no meu Instagram abertamente, mas vou voltar para Monte Santo e vou morar aqui pro resto da minha vida. Eu e a Bia, nós vamos procurar uma casa, né, mais para frente. Por enquanto eu vou ficar aqui na casa dos meus pais e vou trabalhar na nossa fazenda também, porque isso é uma parada muito doida assim. Eu tive a oportunidade, meus pais me deram a oportunidade de trabalhar um ano com o que eu realmente gosto, que seriam as artes. E trabalhando durante um ano com o que eu gosto, eu percebi que é um pouco difícil, assim, em questão financeira principalmente, porque, cara, vender arte é muito difícil. É o mercado mais difícil, assim. Eu sinto que depois de ter ficado um ano aí vendendo arte, eu criei um, um hack muito bom em vendas, né? Em vendas ou um em marketing também, né? Porque cuidar do meu próprio negócio, no marketing, tráfego pago e tudo mais. Mas não é só isso, né? Tipo, foi perdendo o prazer de fato, assim, no meu trabalho. Porque virou um trabalho. Porque não era um refúgio mais. Não era tipo assim, sei lá, quando eu trabalhava no Caos, ou até no Laroque, demanda, tudo pra ontem, tudo pra ontem. Loucura de agência em geral. Não é só esses dois lugares. Produção de evento, não sei o que, não sei o que. Cara, eu chegava em casa, olhava pra tela, cansado, esgotado. Chegava até da faculdade de noite também, 9 horas da noite, cheio de tecido assim na parede, porque era algo que eu sempre busquei fazer. E tava lá pintando, tava lá produzindo, tava lá tendo esse refúgio mental de fato. Eu até colocava meu celular sem internet, deixava ele de lado, nem mexia nele, botava uma música e produzia arte. Produzia. Porque eu gostava, era algo que era um meu hobby, um passatempo. Aquilo se vendesse, beleza, melhor ainda, bom demais. Se não vendesse, tudo bem. Eu deixava no meu quarto, na minha casa. Era assim, sabe? Eu acho que eu confundi muito sede de vitória com querer ser um artista, sabe? Eu acho que eu tinha muito mais sede de vitória, de querer vencer, de batalhar, de, sei lá, estar num patamar bom do que de fato gostar de produzir arte, entendeu? Agora eu vou deixar de produzir arte? Não vou também, porque produzir conteúdo
com as artes virou uma coisa muito boa. O conteúdo foi um braço que entrou no meu trabalho, que eu considero agora como um trabalho também. Às vezes é foda, às vezes, pô, preciso ter ideia para conteúdo, pro Instagram, não sei o que eu vou escrever, não sei. Às vezes sai uma ideia, eu guardo, venho aqui, vou escrever, que nem essa do The Strokes, provavelmente, não sei se vai dar certo ou não, mas o que realmente me faz gostar disso é porque eu vou na fazenda também. Provavelmente eu gosto de ir na fazenda também para poder ter o meu tempo com a arte também depois, sabe? Então a arte vai continuar como um refúgio, mas como uma coisa que eu não preciso ter pressão, sabe? Preciso procurar cliente, não preciso ficar mandando mensagem, fazendo follow-up, fazendo planilha para quem mandar mensagem, oferecendo novos produtos, não sei o que, não sei o que. Uma coisa que eu vou levar muito na diversão, assim. E, e eu pretendo muito, eu acho que vai dar certo, tem que dar certo os conteúdos, que é o meu canal de comunicação. Isso me ajudou muito no meu trabalho. E a gente vai pegar a casa da minha avó, que foi o conteúdo que mais estourou no Instagram. Aquela casa vai virar um escritório nosso. E o quintal vai virar um estúdio meu também. Então vou ter mais espaço para criar arte e mais tempo não, mas não vou ter pressão de venda. Isso é a coisa mais importante, não ter pressão de venda e deixar tudo fluir. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu não gravei semana passada, eu tava em Campinas. Campinas pra mim parece uma loucura, tudo meio atrapalhado de tempo e tudo mais. Mas esse é o vídeo. Novo álbum do The Strokes, pandemia e novo estúdio. Até a próxima.